Fala pessoal! Nesse vídeo de hoje a gente vai ver se o Ibovespa tem potencial para chegar nos 150 mil pontos ainda nesse ano de 2024, tá? A gente está gravando esse vídeo aqui no finalzinho do mês de novembro e a gente está vendo um forte rally de final de ano, um bom desempenho nesse mês de novembro e um acumulado satisfatório do Ibovespa até aqui. Tá? Então, a gente vai ver, primeiro ponto, qual que tem sido esse desempenho, né? Quais têm sido as contribuições. Tá? Primeiro, a gente consegue ver aqui nos gráficos, basicamente, esse ano de 2023, até esse momento, foi bastante caracterizado por ações de commodities e principalmente de petróleo. Quem teve posições de petróleo, sobretudo na Petrobras, teve um belíssimo ano, um bom retorno nas suas carteiras de ações. Quem não teve, provavelmente teve um retorno muito pífio, muito mediano, né? Se a gente colocar Petrobras na carteira, Itaú e outros bancos, seu retorno foi muito bom. Se você tinha um peso muito grande, por exemplo, de Vale, por conta do peso da Vale no Ibovespa, a Vale teve um desempenho abaixo da média, um retorno negativo, isso contribuiu negativamente. E outras ações, lógico, principalmente ligadas à economia local, tá? Então foi muito dividido, pelo menos até esse finalzinho desse mês de novembro, tá? E aí aquela pergunta, né? O Ibovespa até a gravação desse vídeo aqui, final de novembro, está subindo aí cerca de 15%, um retorno bom, satisfatório, nesse ano de 2023, e cerca de 24% em dólares no acumulado desse ano de 2023. Principalmente no mês de novembro, a gente está vendo um belíssimo desempenho das carteiras do Ibovespa, tá? E aquela pergunta clássica, né? Marco, mas o Ibovespa tá barato, tá caro, já subiu tudo. Tá? Se a gente olhar aqui por uma metodologia que é o famoso preço sobre lucro, que mede um pouco do potencial de valorização, a gente consegue ver que o Ibovespa, historicamente, ele é negociado ali perto de 12 vezes, segundo esse indicador, o preço sobre lucro, tá? O preço sobre lucro projetado. Hoje o Ibovespa está sendo negociado aproximadamente 9,8, abaixo de 10 vezes, mostrando que ainda tem desconto, mesmo com essa perninha, né? Mesmo com essa alta relativamente recente que a gente teve aqui, né, no Ibovespa, a gente consegue ver uma ligeira valorização recente nesse mês de novembro, mas ainda muito distante do patamar médio dos últimos anos, tá? Próximo de 12 vezes, um pouquinho acima, tá? Então a gente teria todo esse potencial aqui, simplesmente para chegar até a média do Ibovespa, tá? E a gente começa a fazer algumas simulações do que poderia ser o nosso target do Ibovespa, dependendo de cada cenário, tá? Aqui, uma simulação feita pelo Banco BTG, mas mostra bem o potencial de acordo com cada cenário, tá? Vamos focar aqui nessas últimas linhas, né? A gente tem o Ibovespa sendo negociado agora aproximadamente 125 mil pontos, né? E para onde o Ibovespa poderia ir de acordo com cada cenário, tá? Se a gente estimar que o Ibovespa fosse procurar simplesmente aquele patamar próximo de 12 vezes, né? Preço sobre lucro, segundo esse múltiplo, esse indicador, a gente está falando que o Ibovespa poderia ser negociado aqui nessa faixa, tá? Então, esses dois cenários, entre 11,5 e 12,7, ou seja, a gente estamos falando que o Ibovespa tem sim potencial de valorização para fechar no ano que vem, próximo de 147 a 161 mil pontos, caso se concretize essa expansão de lucros e também essa expansão de rate, que a gente chama, ou seja, o Ibovespa deixa de ser negociado no patamar que está sendo negociado hoje, perto de 9,7 vezes, e vai ser negociado mais próximo de 11,5 ou 12 vezes preço sobre o lucro. Por isso que o Ibovespa poderia ter potencial, né, de subir entre 17% e 30%, quase 30% ao longo dos próximos 12 meses. Tá? A gente está falando aqui de uma metodologia fundamentalista, que a gente precisa confirmar a expectativa de redução de risco país, né, redução de taxa de juros, né, reprecificação de múltiplos, mas a gente está vendo por fundamentos que sim, o Ibovespa tem potencial para subir entre 15% e 17%, um cenário relativamente conservador, até cerca de 30% num cenário um pouco mais otimista. Isso é o que mostra os fundamentos, caso a gente busque o patamar sendo negociado a 11, 12 vezes preço sobre lucro, como a gente acabou de ver, tá bom, pessoal? Então, é possível, sim, o Ibovespa buscar o patamar ao longo dos próximos 12 meses, da gravação desse vídeo aqui, final de novembro, próximo ali de 150
1.000 pontos, tá bom, pessoal? Então deixa aqui o like no vídeo, né? Também os comentários, se você quer ver mais vídeos como esse, e a gente se vê aqui em breve. Um ótimo dia, até mais, tchau!